minha alma saiu do meu corpo. Ele falou assim, olha, eu vi sua amiga no Tinder. Na hora que eu vi aquilo, me deu dor no estômago. Mas eu você chegou a tudo. fazer cocô? Não, eu nunca tinha ficado com calvo. E ainda me enganou um mês que era calvo. E ele tá achando que é 3 horas da manhã. Ela falou assim, 3 horas da manhã e eu tô passando mal. Eu quase infartei. Gata, imagina você tá namorando um cara e depois de um mês você descobre que ele é calvo. Mas isso não é nada. Pensa que esse cara um dia chega pra você e fala, acabei de ver sua amiga no Tinder. E você pensa, peraí. Ai, chegou minha vez. Chegou sua vez de contar a história aqui no canal. Tá feliz? É, muito. Ai, tô até eufórica. Eufórica vão ficar nossas meninas quando escutarem o que você tem pra falar. Ai, é babado, viu? É babado, confusão e gritaria, né? É babado e assim, eu tenho certeza que vai servir de alerta para outras, né? Não cair na mesma coisa que eu. Podemos começar, Natasha? Pode sim. Então, primeiro me fala quantos anos você tem, gata. Hoje eu tenho 39. 39. Isso aconteceu há quanto tempo atrás? Há 2 anos e uns 6 meses atrás. Cara, não faz 2 tanto anos. tempo assim, não. Não faz. Não, 3 anos. 3 anos. Ai, 3 anos. mesmo assim, o babado é recente. É recente. É recente. Então tudo começou por causa do cara que você tava. Vamos começar do começo. Como que você conheceu ele? O que aconteceu? Assim, só pra gente entender melhor, eu era casada. Eu era casada e fiquei casada 10 anos. E eu fiquei casada 10 anos e assim, por vários motivos, eu tive vontade assim, de divorciar antes, mas eu cresci no evangelho, né, na igreja, mais um, né? E assim, meu ex-marido, eu não sei como, mas ele podia trabalhar na Globo, porque ele era artista mesmo. Ele conseguiu enganar eu, assim, minha família, todo mundo. E eu fui descobrir que ele tinha um vício de droga. A gente já estava casado há anos. Ele tinha o quê que eu não entendi? Eu fui descobrir que ele tinha um vício de droga, né? Ah, vício, tá. E nisso eu já tinha tido 2 filhos com ele, né? E nesses 10 anos você não percebeu? Olha, eu acho que eu não sei, eu perguntei pra ele que hora que ele fazia isso, porque assim, ele trabalhava o dia todo e eu sempre chegava depois dele do serviço. E ele tava em casa, tava de boa, tava assim com as crianças, né? Eu tenho 2 filhos com ele. E não sei, só que eu acho que quando fez a gente nunca ficou assim muito bem. Sempre tinha lá, porque tinha muito problema financeiro, a gente não sabia para onde o dinheiro ia. E eu sempre estava cobrando isso dele, né? Para onde o dinheiro tá indo, que a gente trabalha e não consegue fazer nada. E eu sempre trabalhando também. Só que aí eu acho que chegou quando fez 8 anos que a gente estava já casado, ele desbriou mesmo totalmente. Aí foi onde eu vi, né? Aí ele admitiu que tinha esse vício, né, de drogas. Aí eu internei ele 2 vezes num centro de recuperação, até inclusive de evangélico, né? Aí começa o ponto. Você internou ele numa clínica evangélica? Sim. Aí primeiro ele ficou numa clínica comum 9 meses. Aí saiu e voltou, e menos de 2 meses ele caiu de novo no vício.
Aí eu internei ele de novo numa clínica evangélica. Aí no domingo eles iam pro culto, né? Na igreja, lá nessa clínica, numa cidade perto da minha. Aí ele conheceu uma moça. Ele conheceu uma moça e falou para ela que era divorciado. Ai, que vagabundo! Né? Isso. E ela meio inocente, né? Porque assim, a gente, quando é da igreja, a gente é meio bobo, né? A gente acredita em muita coisa, né? Porque você tá lá, fervoroso em oração, que seu presente de Deus vai chegar, né? Que seu varão vai chegar. Aí o primeiro lobo na pele de ovelha que parece, a gente se ilude com essas coisas. Não entendo. Então ela acreditou assim, né? Na conversa dele no primeiro momento. E quando ele veio embora, ele falou pra ela, né, que voltaria, tudo e tal, porque tava divorciado. Aí quando chegou aqui, né, na minha cidade, que ele voltou, né, e eu tive uma conversa com ele, que se ele caísse de novo nisso, pra mim era a última, porque eu já tava cansada. Não aguentava mais. E eu não tinha largado antes. Igual eu falei pra você, a igreja, eles sempre colocam muito esse peso em cima da gente, né? Que Deus odeia o divórcio, que se você divorciar, você tá contrariando a lei de Deus, né? E isso, assim, quando a gente não tem muita noção, assim, que você não tá com o olho, igual hoje, eu tô com o meu olho aberto, isso pesa muito no coração da gente. Acaba que realmente é um peso que a gente carrega, né? Porque o pastor tá lá falando que, né, que você vai contrariar o coração de Deus, que Deus não quer a família desconstituída. Então aquilo ali, sempre que eu via alguma coisa assim, que estava me desagradando, que eu já não gostava mais, aí eu ia pedir aconselhamento, falava, não, você tem que tentar, porque Deus vai mudar, Deus vai transformar. E eu ali, né, quase caindo nos dentes de tanto orar. Aí, chegou nesse certo ponto, eu avisei pra ele, falei, você vai sair da clínica, mas se você cair nesse vício de novo, eu não vou tolerar mais, porque as minhas forças já foi. E eu esqueci de uma coisa muito importante. Um pouquinho, uns 4, eu tava assim, uns 6 anos já casada, e ele me chifrou. Essa parte, olha, eu vou te falar, ele me chifrou com uma moça onde ele trabalhava no supermercado, e uma pessoa que estava na festa tirou uma foto deles na piscina e colocou na internet. Eles estavam na piscina de boa ou estavam se beijando? Não, ela estava no pescoço dele, então assim, todo mundo via que era um chifre. E a amiga dessa menina postou na internet. Então, assim, eu fui corda pra cidade inteira. Todo mundo ficou sabendo. Só que, assim, foi muito impactante aquilo ali pra mim. Eu bati nele nesse dia. Só que aí veio o povo da igreja. Não, que você tem que perdoar, porque Jesus quer que você perdoe, que não sei o quê. E acabou que eu não perdoei. Eu fiquei, mas eu não perdoei. Porque nunca mais eu confiei, nunca mais. O que estava ruim só piorou. E nunca mais. Perdi totalmente confiança. E aí, quando chegou nesse ponto, voltando, que ele saiu da clínica, um dia ele estava conversando no celular, a gente nunca teve senha no celular, nem eu, nem ele. E aí ele pôs uma senha no celular. Só que eu não contestei muita coisa, não. Deixei. Aí, como eu tava muito desiludida com aquilo, ele notou que eu não tava, né, ligando muita coisa. Ele pegou e veio, ele mesmo me falou. Falou assim, olha, eu tô conversando com uma moça no Facebook. Aí eu peguei e falei, Ele falou assim, Mas eu falei pra ela que não, que eu voltei pra casa, que a gente fez as pazes, que nós não vai divorciar e que eu quero ficar bem com você. Aí eu falei assim, olha, só de você já ter feito isso e tá conversando com ela, é uma traição. Claro. Você já tá me traindo, né? Aí eu falei pra ele, falei assim, olha, por mim você pode ficar com ela, porque eu não quero mais. E ele ficou relutante, não, porque
Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Eu falei, não coloca na conta de Deus as suas atitudes. E nisso, sabe, eu já tava assim, fazia 2 anos que eu tava indo no psiquiatra, porque era muito pra minha cabeça, eu não aguentava. Aí o psiquiatra falou assim, olha, Natasha, você faz 2 anos que tá vindo aqui, não existe solução química pro seu problema. O problema seu é o seu marido. Ou você aceita ele como ele é, ou você divorcia dele para sempre, porque senão você vai viver doente. Eu fui embora, muito pensativa naquilo. Quando foi no outro dia, e assim, me deu uma angústia assim, no meu peito, e eu pensando naquelas palavras que ele tinha me falado, eu ajoelhei no banheiro e comecei a orar. Falei, Senhor, eu não quero magoar o teu coração, não quero pecar contra o Senhor, mas eu tô me sentindo presa. E assim, muita pessoa não acredita, outras acreditam, mas eu ouvi claramente Jesus falar no meu coração, minha filha, eu te fiz para você ser livre. Eu te fiz para você ser livre. Você não precisa ficar presa nesse sofrimento. Quando aquilo você diz que escutou Jesus assim, no seu coração, é com a sua própria voz ou com uma outra voz? Não, outra voz, uma voz mesmo, vindo assim, lá no meu consciente, eu ajoelhada, eu ouvi o Senhor falar diretamente no meu coração. Uma voz de um homem falou com você. Aí eu falei assim, e eu na hora assim, comecei a chorar e ele continuou falando para mim, você é livre, eu te fiz para ser livre, você não precisa ficar aprisionada nisso. E eu abri meu olho para ver se não tinha ninguém. E a partir daquele momento eu fui embora. Quando eu cheguei em casa eu falei para ele, eu quero o divórcio. Eu quero o divórcio, não quero ficar mais. E aí a gente divorciou. Ele foi embora. Divorciou sim, né? Eu pedi o divórcio, falei pra ele, ó, você tem 1 semana pra ir embora. E ele foi. E sabe o que aconteceu? Foi assim, um choque, embora a gente pode esperar tudo das pessoas, mas ainda assim a gente se surpreende. E em 1 semana, antes dele divorciar legalmente de mim, ele se colocou no Facebook relacionamento sério. Com outra pessoa, lógico, né? Com ela, com a moça lá da igreja. Ah, sim, E sabe o que foi mais surpreendente? Os irmãos da igreja falar, Deus abençoe essa nova união. Meu Deus, sabe? E os irmãos que conheciam você também, né? Eu peguei e falei assim, eu olhei aquilo, eu fiquei chocada. E ela fez um texto, a moça, falando assim que era o presente de Deus, que era a bênção da vida dela. Aí eu entrei no Messenger, por misericórdia dela, eu falei, olha, não é presente de Deus, você nem sabe aonde você está envolvendo ele, nem divorciado ele tá. Ela nunca abriu a minha mensagem. Guarda isso, que mais pra frente vai ter resultado. Aí pronto. Eu fiquei muito chateada com os irmãos da igreja, porque as mesmas pessoas que falavam que não era para me divorciar, estavam lá falando, Deus abençoe uma união de uma pessoa que nem tinha divorciado. Aí eu, tudo bem, prossegui. Aí agora entra o pivô de tudo. Eu fiquei, né, uns 6 meses, 7 meses mais ou menos sozinha, sem ficar com ninguém, mas assim, por opção de colocar as minhas emoções, meu sentimento em ordem, né? E assim, aparecia só pessoas muito fútil, né? Porque você é uma, como diz aqui, uma carne fresca, né? Todo mundo fica sabe, minha cidade é muito pequena. Você tá querendo dizer que só aparecia gente querendo fazer amor? Isso mesmo. Aí, nesse intervalo, eu tinha um amigo meu, assim, que a gente sempre conversava muito. E aí ele ficou, não, porque eu quero namorar com você, eu quero namorar. E eu falei pra ele assim, não quero namorar com ninguém agora. E nós teve um casual, mas não foi nada sério, assim. E nisso, entra o dito cujo. Pode dar um nome pra ele? Vamos dar um nome pra ele. Vamos chamar ele de Leonardo. Leonardo, beleza. Aí ele entrou. Ele foi fazer um trabalho na casa da minha patroa, onde eu trabalho. Chegou lá, foi um reencontro, porque a gente era amigo de infância.
A gente cresceu junto no mesmo bairro. E, assim, ele era de dentro da minha casa, praticamente, muito amigo dos meus irmãos. E, assim, e a adolescência, ele era o... Como que eu posso falar, assim... A sensação das adolescentes, quando a gente era adolescente. Ele tinha um cabelo, Rufus, um cabelo maravilhoso. Um cabelo preto, muito liso. Bom, muito se ele tinha um cabelo preto Era... maravilhoso, liso, sinal que ele não é calvo. Ele tava calvo depois. Ele era calvo depois. Na hora do meu momento, ele era calvo. Puxa. Tinha perdido todo aquele cabelo bonito. E assim, só que no primeiro momento, quando eu vi ele lá no meu serviço, eu não vi que ele era calvo, porque ele estava de boné. Ah, ele sempre usa esse truque. Aí eu peguei e, assim, veio assim nitidamente ele, mas com cabelo, na minha memória. Que ele tinha cabelo quando era jovem, né? Porque ele tinha cabelo, né? E nisso foi no começo da pandemia, né? Tava assim, uns 5 meses já de pandemia. Mais um pouco, né? Que eu até me lembro exatamente, foi em julho, né? Em julho de 2020, eu acho. E ele chegou, me perguntou, nossa, Natasha, quanto tempo que a gente não se vê, né? Que você tá fazendo? Você casou, tal, nós perdeu contato. Aí falei que eu tinha casado, que eu tinha, né, tido 2 filhos, mas divorciei. E ele falou também que tinha recém-divorciado, que fazia assim 1 ano que ele tinha divorciado. E aí a gente começou a conversar, né? Todo dia ele fez mais de 2 semanas de serviço lá no meu serviço. E a gente foi conversando. Ele pegou meu telefone, vamos conversar, quem sabe a gente não sai para beber, alguma coisa e tal. E sim, olha, Rufus, imagina assim, você saiu de um casamento horrível, que você foi traída, de repente aparece aquele rapaz lindo da tua adolescência, que você tem lembranças excelentes, ele sempre foi muito educado, muito cavalheiro, muito respeitador. A minha lembrança dele simplesmente era essa, só essa lembrança que eu tinha. Então eu olhava para ele, eu só tinha esses pensamentos. E a família dele é muito boa, a gente tem muito contato, a família. E aí a gente começou a sair. Mas depois de quanto tempo desse primeiro encontro você percebeu e descobriu que ele era calvo? Demorou mais de 1 mês pra me descobrir que ele era calvo. Você demorou mais de 1 mês pra descobrir que ele era calvo porque ele te deu o golpe do boné. Sim, e ele, sabe aqueles calvos que tem cabelo atrás? Ai, não acredito. Não me fala, é o terror da minha vida isso. Tô todo arrepiado, você não tem noção. Tipo Derico, né? Então, engana totalmente a gente, conta de boné. A gente cai nessa, não percebe, né? Não, e eu nunca tinha ficado com calvo. Então, eu nem percebi. Nunca na vida, nunca tinha ficado com calvo. Mas quando vocês deram o beijo, ele tava usando boné ou você já sabia que ele era calvo? Não, todo momento ele tava de boné. Em 1 mês, ele nunca tirou o boné. E você não achava estranho ele não tirar esse boné? Não, sabe por quê? Porque eu tive um namorado que ele tinha muito cabelo. E ele amava o boné, ele não tirava o boné por nada. Então, eu não desconfiei. Aí, a gente começou a sair, quando fez 1 mês que a gente tava saindo, ele me pediu namoro. Eu comecei a namorar com ele. Mas aí você já sabia que ele era calvo. Aí, quando fez 1 mês, né, que aí a gente foi, né, ter as intimidades, tudo, eu descobri que ele era calvo. Ah, você descobriu assim, na hora H. Isso, e foi assim, um susto. Um choque. Enorme. Eu literalmente, eu acho que no momento eu fui tão indiscreta, porque o susto foi tão grande que eu falei assim, cadê seu cabelo? Aquele cabelo! Aquele cabelo que você tinha. Aí ele falou assim, nossa, cara, olha, eu sou arrasado por causa disso. Porque
perdi meus cabelos, faz uns 4 anos começou a cair, né, tal. Eu falei, e eu fiquei em choque, eu falei assim, olha, seu cabelo era muito bonito. Aí ele falou assim, nossa, eu lembro. Eu lembro. Aí, pronto, passou aquele primeiro choque, né? Eu pensei, o boné resolve, né? Não tira o boné mesmo, então não vai ter problema. E nisso, a gente começou a se relacionar e igual eu te falei, eu tava totalmente, né? Saí de um relacionamento falido e ele era aquela pessoa encantadora. Sabe aquele homem homem não costuma dar muita atenção pra gente, homem não gosta de conversar muito no telefone, não gosta, são raros os homens que te dão verdadeiramente atenção. Então, ele era muito atencioso. Ele me dava bom dia, ele me dava boa tarde, ele me dava boa noite, ele conversava. E outra, uma coisa que pra mim, pra um homem, é encantador, que eu me apaixono, assim, a inteligência. Ele era muito inteligente. A gente conversava de vários assuntos. Ele era uma pessoa muito simpática. E assim, eu até falava pra ele, olha, você devia escrever. Porque ele é muito bom com palavra. Aí já era um sinal e eu não percebi, né? Que ele era ótimo em palavra. Na verdade, assim, é um dom. Você pode usar ele pra coisa boa ou pra coisa ruim, né? Isso. Infelizmente, ele usou pro mal. Muito mal. Porque, Rufus, em um mês, eu estava assim, totalmente apaixonado por ele. Totalmente. Porque aquela pessoa assim te faz você flutuar e ver o mundo de outra forma. Tudo colorido. Olha, uma coisa assim que eu não sentia há anos na minha vida, né? Então, a gente começou a namorar. Aí eu comecei a achar uma coisa estranha. Que tinha final de semana que ele falava assim que ia pra roça do tio dele, mas nunca me convidava pra ir junto. Aí, tudo bem, eu falei assim, deve ser porque tá no começo e tal. Aí, teve um dia, né, aí passou 2 meses, eu falei assim, mas você não vai me levar assim na sua casa, né, pra reencontrar sua mãe, né, porque eu já conheci ela. E isso aí na minha casa, tudo. Sempre, nunca dava certo. Sempre acontecia alguma coisa. Marcava e sempre acontecia alguma coisa. E ele lá, né? Galanteador, super romântico, fazendo e acontecendo. Bom de cama. E isso que eu ia falar. Maravilhoso. Maravilhoso. Os calvos são terríveis. São assim mesmo. Nisso. Então, eu lá, totalmente envolvida. Quando fez 3 meses que a gente estava namorando, um dia, olha, agora é a chave de tudo para as meninas ficar muito esperta com isso. Eu sou uma pessoa muito sagaz. Tudo que a pessoa me fala, eu guardo. Olha, o meu namorado atual fala que eu tenho memória de elefante, que eu não esqueço de nada. E realmente, eu não esqueço, sou muito detalhista. Muito. Ele fez um comentário comigo assim, a gente andando, ele tinha uma moto, ele falou assim, olha, eu vi sua amiga no Tinder. Eu falei, sim. Você viu minha amiga no Tinder? Mas como assim? Você tá no Tinder? Pois é. Ele falou assim, não. Olha só, Rufus. E aí, olha como eu sou muito sagaz no que a pessoa me fala. Eu lembro que quando a gente começou a se relacionar, ele falou que conheceu a ex-namorada no Tinder. Aí, eu fiquei com aquela informação. Na hora que ele falou isso, eu vi sua amiga no Tinder, me acendeu um alerta na minha cabeça. Aí eu falei assim, mas o que você foi fazer lá no Tinder? Ele falou assim, eu fui desfazer a minha conta. Olha só como ele é sagaz. Vagabundo. Eu fui desfazer a minha conta. Aí eu falei assim, tá. Então tá bom, você foi desfazer a sua conta. Só que tinha uma vozinha lá na minha cabeça falando pra mim que tava errado. Eu me lembrei do nome da moça que ele falou que namorava. Aí eu comecei a fuçar no Facebook. Não sei, tinha uma coisa dentro de mim falando, olha no Facebook. E eu comecei a procurar. Quando vê, eu dei de cara com o perfil da moça. E quem era a foto de capa? Era ele. Os dois. Beijando, apaixonado. Aí eu entrei, só que a gente vê pouca coisa quando a gente não é amigo da pessoa, né? Mas eu vi lá as marcações que ela fez pra ele. E tudo assim,
a declaração, ela declarando pra ele. Na hora que eu vi aquilo, me deu dor no estômago. Eu falei assim, gente, não, isso não pode. Mas você chegou a fazer cocô? Não, mas me deu ânsia de vômito, de nervoso. Isso já fazia quanto tempo que vocês estavam juntos? 3 meses. Tá. Fazia 3 meses que a gente tava junto. Só que, Ruf, sabe quando você conhece uma pessoa que 3 meses é 30 anos? Ah, claro. Sabe? Ainda mais quando a gente acaba de sair de um relacionamento, a gente tá nessa fase carente, a gente tá um tempo já sem fazer amor. Isso. Aí aparece um calmo. Aparece um calmo e arrasa com o coração da gente, porque eles são muito bons em palavras, são muito gentis, são muito generosos. Eles são assim. Então, assim, uma coisa assim, do outro mundo. Aí eu printei a tela, só que eu falei assim, gente, não, eu tenho que falar com essa moça. Aí eu fui no Messenger, falei, oi, tudo bem e tal. Aí ela respondeu, eu falei assim, esse moço da foto, por acaso é o Leonardo? Aí ela falou assim, por quê? Eu falei assim, não, é porque a gente era amigo de infância, fazia muito tempo que eu não via ele, e assim, por acaso eu vi. Ela falou assim, não, eu tenho certeza que não, porque você não ia me perguntar isso só por causa de um amigo de infância. Eu não aguentei, Rufus, eu falei assim, não, eu não vou ser corna sozinha. Não vou ser corna sozinha. E outra, eu não posso deixar ela também me engano. Aí eu falei pra ela, olha, realmente, ele é seu namorado? Ela falou assim, há 2 anos. Há 2 anos nós somos namorados. Há 2 anos. Eu quase infartei. Eu falei assim, o quê? Há 2 anos? Ela falou assim, sim, há 2 anos. Eu falei, olha, então eu sinto muito em te falar que ele está namorando comigo também, há 3 meses. Ela falou assim, o quê? Mas você não sabe, Rufus, como a pessoa está dominada pela outra, porque ele era muito bom de domínio. Essa mulher começou a me xingar mesmo. Falar que eu era uma destruidora de relacionamento, que eu tava acabando com a vida dela, que eu tava destruindo os sonhos dela. Eu falei assim, amiga, calma, que a vítima aqui sou eu. Eu sou a vítima aqui. Aí ela falou assim, você não é vítima, porque como que você está junto? Se final de semana sim, final de semana não, ou eu venho ou ele vai aí pra cidade. Aí eu liguei, era o dia do sítio com o tio. Que ele falou que ia pra roça, né? Aí eu peguei e falei pra ela, olha, sinto muito. Agora você se resolve com ele, porque eu não sabia que ele tinha uma namorada. Eu confrontei ele com os prints, com tudo. Sabe o que ele fez? Falou que era ela louca, que ela não tirava a capa do fundo do Facebook com foto deles, mas ele já tinha terminado com ele, mas ela era uma pessoa obsessiva, que não dava sossego para ele, e que ele me mostrou assim no celular, olha aqui, ela é bloqueada no meu Facebook, ela é bloqueada no meu WhatsApp, ela é louca, e se ela te mandar alguma mensagem, alguma coisa, você bloqueia ela, porque ela é louca. Mas, olha, foi tão real que eu acreditei. Eu acreditei. Pior que até do jeito que você tá falando, eu também tô acreditando. Se ele me falasse, eu ia acreditar. Mas aí, ela contribuiu pra mim acreditar. Porque ela me começou a mandar mensagem ameaçadoras. Eu falei assim, realmente, ela é louca. Ela é louca. Ela te ameaçava de quê? Ela falava assim que... falando que tava muito... que tinha feito planos, que eles iam casar, que ela ia vir e eu tava destruindo o sonho dela, que eu ia ver, que ela ia vir aqui, sabe? Aí teve um dia que ela me mandou uma foto de uma arma. Nossa! Uma foto de uma arma. Aí eu falei pra ele, falei assim, olha, essa mulher realmente, ela é totalmente louca, ela me mandou uma foto de uma arma. E eu bloqueava ela arrumava outro número. Aí teve um dia que você não sabe o que ela fez. Ela falou que estava grávida dele. E que estava grávida dele. Aí eu peguei e falei assim, não, aí não pode. Me mandou uma foto de um ultrassom. Que ela estava grávida fazia 4 meses. Eu falei assim, 4 meses? Aí eu fui confrontar de novo ele. Aí ele falou assim, que possivelmente
ela estava inventando toda aquela história, que isso não existia. Eu falei assim, então pega essa mulher, traz ela aqui, que nós vamos, nós 3 no médico, levar ela lá no médico, para fazer ultrassom perto de mim, para me ver. Olha, esse homem não sabia o que ele fazia, ele só falava para mim não dar atenção para ela, porque ela era louca, que ela era isso, e ela se comportava igual louca. Claro. Então, eu realmente achei que era ela louca. Doida. Falei assim, é uma louca que realmente está perseguindo ele, que não aceita o fim do relacionamento. Então, o que eu posso fazer? Ignorar essa louca. Quando um dia, ela me pega, me manda uma mensagem falando assim, olha, Natasha, se você não está acreditando em mim, vamos fazer o seguinte, eu vou ir na cidade, dia tal, 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 e eu vou tirar foto de nós 2, eu vou gravar nossa conversa e vou te mandar em tempo real para você ver que eu não estou mentindo, que ele é meu namorado. Falei, beleza. Se isso for verdade, você pode ficar despreocupada que eu vou sair do caminho, porque eu não quero ser reserva de ninguém. Beleza, chegou o dia, só que ela combinou comigo que ela ia, para mim ficar no lugar lá perto de onde eles encontrar, para mim chegar de surpresa e o pau quebrar. E eu tava preparada para isso. Eu falei, se for verdade, o pau vai quebrar. Só que ela foi no encontro, contou tudo para ele pediu perdão para ela, falou que era uma aventura e que não era nada disso, tal. E ela me mandou tudo assim e falou assim, olha, você sai do meu caminho porque ele é meu. Ela te mandou um áudio gravado? Isso, falando, você sai do meu caminho porque ele me pediu perdão, ele confessou mesmo que teve um lance com você, mas foi uma vez. Aí eu falei assim, minha filha, não é uma vez, é 3 meses. Aí mandei as coisas para ela, mesmo assim ela ficou relutante. Aí eu falei assim, ok, se você quer ficar com esse homem, pode ficar à vontade, porque eu não quero uma pessoa que me traia. Nossa, ela faz tanta questão desse homem, coitada. Eu peguei, ele veio, mandei uma mensagem pra ele e falei assim, olha, pelo amor de Deus, nunca mais você conversa comigo, porque a fulana me mandou tal. Ele falou assim, olha, vamos conversar. Rufus, perto do meu serviço tem uma igreja católica bem grande e um jardinzão. A gente sentou ali, esse homem chorou e falou que era tudo mentira, que era a armação dela. Assim, mas eu chorei junto. Eu chorei. Eu falei, ele é uma vítima. Ele é uma vítima dessa louca. Ele é uma vítima dessa louca. Mas com a conversa ali, ele falou o quê da conversa que estava gravada com a voz dele? Ele falou assim, olha, isso eu falei pra ela embora, porque antes ela não te mandou o que eu falei antes. Ela não te mandou o que eu falei antes. Eu não sei o que esse homem fez. Eu não sei te falar, mas ele me convenceu. Ele me convenceu que era tudo armação dela e que era louca. E ela comportava como louca, então, pra mim, era ela o problema. Aí, um dia ela me mandou mensagem e falou assim, você parou de ficar com o meu namorado? Eu falei sim. O seu ex-namorado, né? Porque a gente tá namorando, a cidade inteira sabe disso. Todo mundo, os pais dele sabem. Essa mulher ficou louca. Isso aí já tinha quanto tempo já de namoro? Aí já fazia 3 meses e meio. Ah, tá. Foi pouco tempo, então, todos esses acontecimentos. Foi. Tá. Todos esses acontecimentos foi assim, tudo muito rápido. Tá, E ela pegou... Sabe o que ela fez de madrugada? Ela me ligou de madrugada chorando, falando que estava no hospital. Me mandou uma foto de um vaso cheio de sangue, falando que estava abortando a criança por minha culpa. Por minha culpa. Eu fiquei assim, assustada. Eu falei assim, é 3 horas da manhã. Ela falou assim, 3 horas da manhã e eu tô passando mal por culpa sua, porque você está acabando com o meu relacionamento, você está acabando com a minha vida, você está destruindo uma família. Eu falei, que família? Que família? Quando veio, no outro dia, eu mandei a foto pra ele, falei, olha, ele falou assim, é tudo armação dela. Tudo armação dela. Quando eu peguei e falei assim, minha cabeça começou a ficar confusa, eu já não sabia em quem acreditar mais. Claro. Eu não sabia mais em quem eu acreditar. Aí ela pegou e falou assim pra mim, olha, eu tô te pedindo, para de impedir a nossa felicidade. Aí foi entrando aquilo na minha mente. Falei assim, essa mulher não pode ser totalmente louca.
Porque ela me mandava print das conversas. E eu não sei por que eu não aceitava que aquilo era verdade quando ele conversava comigo e ele me convencia do contrário. Então, mas em que momento ele parou de te convencer? Você caiu na real? E o momento que eu caí na real, teve um feriado, dia do finado, exatamente dia 2 de novembro. Ela tinha me mandado umas mensagens falando que ele estava sumido. A mãe dele tinha ligado para ela, falando que ele estava sumido já um dia inteiro. E realmente ele ficou esse dia inteiro incomunicável. Quando vê, eu consegui falar com ele na hora que eu falei com ele, e eu já soltei os cachorros, sabe? Uhum. Falei tudo. Aí ele pegou num lapso que eu acho que ele estava muito pressionado, eu pressionava ele, ela pressionava ele. Ele pegou e falou assim, olha, você quer saber? Realmente, eu não consigo livrar daquela mulher. Ela eu não considero um namoro, mas ela não aceita o término, então, e ela é louca, você sabe que ela é louca, a gente mandou uma foto de arma, ela me ameaça. Então, por isso que eu tô com ela, mas eu não tô com ela. Olha só, eu tô com ela, mas eu não tô com ela. E eu fiquei muito nervosa e comecei a xingar ele, Sabe o que ele fez? Ele pegou e falou pra mim assim, olha, você também é muito chata. Você fica pegando no meu pé. E sabe lá, você que é aquela amiga, que eu tinha uma amiga, muito amiga minha, mas muito, assim, olha, irmã do peito mesmo. E ela morreu na pandemia. Uhum. E, assim, nós duas éramos muito unha e carne. Sabe o que ele falou pra mim nesse dia da discussão? Eu acho que você é até sapatona com aquela sua amiga. Uhum. Eu falei assim, aí eu comecei a ver quem era a pessoa. Quem era? E ele pegou e falou assim, e sabe por que eu tô sumido? Porque eu tô em cidade tal e eu tive uma noite maravilhosa com uma mulher maravilhosa. Pô, aquilo pra mim foi uma coisa dando um tiro no meu peito. Um tiro no meu peito. Um tiro. Eu falei assim, gente, eu não tô... Quem que é esse homem que eu tô conversando? Quem que é esse homem? Eu não quero nem você nem ela. Vocês são duas chatas, pegajosas. E assim, começou a me xingar. Horrores. Horrores. E me bloqueou. Nesse dia, a minha alma saiu do meu corpo. Eu não acreditava naquilo. Não acreditava. E ele morava 2 ruas pra cima de mim. Eu fiquei com uma vontade de ir na casa dele e chamar ele e meter o pau nele. Só que eu não tive reação. Eu ficava só pensando no que ele tinha me falado. No outro dia, eu peguei, ela veio me encher as paciências. Eu falei, olha, fica com esse homem que eu não quero ele. E a partir de hoje eu não quero saber nada. Nem seu, nem dele, nem de nada, nem de ninguém. Esse homem pra mim morreu. Rufus, eu comi o pão que o diabo amassou com o rabo. Porque eu chorava por causa dele. Lamentava porque eu não acreditava que tudo era mentira. E aquela mulher me atazanando. Ela não parou de me atazanar. Mesmo quando você largou dele, ela não parou. Mesmo eu mandando o áudio, falando, mostrando pra ela, ela me mandava, toda vez que ele sumia, ela pensava que ele estava comigo. Uhum. E ela começou a me atazanar, ela começou a ligar no meu serviço, ela começou a mudar de chip toda hora que eu bloqueava ela, e ela me ligava de madrugada, perguntava assim, olha, o meu homem por acaso está aí na sua cama? Eu falava assim, olha, se você não parar de me perseguir, eu vou lá na polícia, eu vou fazer um BO contra você, porque eu não estou com esse calvo mais. Eu falei pra ela, eu não estou com esse calvo, que ainda me enganou um mês que era calvo, e ele tá achando que eu vou ficar no meio dessa bagunça de vocês? Não vou, não quero saber. Mas o desfecho de tudo, senão... Assim, é surpreendente. Até pra mim, eu fico perguntando em que momento, como isso aconteceu. Ela começava a ligar pra mim, chorando, falando que ele estava traindo ela com outra moça. Uhum. O que ela fazia? Ela queria ser minha amiga. Aí Na verdade, eu já tava percebendo isso, porque nesse tempo aí vocês ficaram conversando tanto que vocês pegaram intimidade. Eu falei assim... Aí ela pegou e falou assim, eu sei que você é uma pessoa boa, hoje eu sei que ele também te enganou, e que não sei o quê.
Eu fiquei com muita dó dela, porque ao conversar com ela, era uma mulher totalmente com a autoestima lá embaixo. Lógico, frágil. E ele realmente, ela tinha um relacionamento abusivo com aquele homem. Ele era um abusivo. Ela estava totalmente dependente emocional dele, totalmente. Todas aquelas loucuras tinham um fundamento. Ela era totalmente dependente emocional. Ela falava assim, eu vou morrer se eu não ficar com ele. Eu sinto falta de ar, minha pressão sobe, só de eu pensar que ele vai me largar. Mas vocês ficaram amigas, afinal? Aí a gente ficou amiga. A gente ficou amiga ao ponto que chegou um certo momento, eu falei pra ela, tudo bem, quando você quer conversar, que se tiver mal, tal, mas eu não quero notícia desse relacionamento de vocês, e eu não quero que você fique perguntando pra mim se eu tô conversando com ele, porque eu não tô, e realmente eu cortei totalmente os laços. E sofri igual uma, assim, como diz a minha avó, igual um cachorro no deserto procurando um laguinho pra lamber de água, e não achava, porque eu chorava, eu lembrava daquela declaração, lembrava das atividades, lembrava, olha, eu ficava louca, nossa, eu chorei, mas chorei assim, uns 3 meses, eu chorava igual uma condenada. Quando foi, não sei o que aconteceu, um BO entre eles, ela fala que ela largou dele, ele fala que ele que largou dela. Então, eu só sei que passado algum tempo, eles perderam o contato, segundo ela, e aí ela me mandava mensagem chorando e eu conversava horas e horas. Eu virei terapeuta dela. Totalmente. Eu virei terapeuta dela por uns 2 meses. Aí você não sabe o que ela fez. Ela fez um texto no Facebook de agradecimento para mim. Olha, que linda. No fim, ela só precisava de alguém para abrir o olho dela. Aí ela escreveu que vivia um relacionamento abusivo e que ela já tinha perdoado várias traições, mas aí citou lá meu nome, falou que eu fui uma vítima dele, mas eu fui mais esperta e consegui abrir o olho dela e ela estava saindo daquilo, que ela estava sofrendo, mas aí ela teve consciência que ela era uma dependente emocional dele. Assim, ela fez aquele textão e me agradecendo. As pessoas ficou, quem me conhece, todo mundo assim, horrorizado, tipo, nossa, mas como que você virou amiga da namorada? Não sei quem que era amante, quem que era namorada, né? Não sei. E só sei que o desfecho é que nesse tempo aí ela ficou bem, largou dele. Eu passava perto dele na rua e fingia que ele era um ser inexistente na minha vida, totalmente. E nisso, de novembro até janeiro, eu conheci um outro calvo. Eu acho que aí impregnou isso na minha vida, mas uma pessoa totalmente assim, diferente dele, totalmente diferente, assim, né, de caráter, de personalidade, de tudo. Aí eu fiquei de novembro até janeiro, sem namorar com ninguém. Aí conheci esse outro calvo e, no princípio, eu não sabia que ele era calvo também. Também te porque enganou. Ele usava boné. Aí, mas eu já tava mais esperto, porque eu falei assim, olha, usa boné o tempo inteiro, então deve ser calvo. Aí, só que esse não tinha problema com a calvície dele. Que aí um dia a gente foi fazer uma caminhada e ele tava sem boné. E de boa, sabe? Assim, super de boa. Aí até entrou nesse assunto. Ele falou assim, não tem problema com a minha calvície, porque caiu meu cabelo, que eu vou poder fazer? Eu tenho que me gostar do jeito que eu sou. Mas era um calvo igual o outro, tinha cabelo atrás. Mas era um calvo do bem, bom caráter. Do bem. E você tá com ele ainda? Sim. Quanto tempo já vocês estão juntos? Faz 2 anos e 6 meses. Foi o tempo, assim, desse desfecho desacontecer, que eu conheci ele. E precisa, assim, eu falo assim que é até uma necessidade que eu sempre tenho de falar quando eu tenho oportunidade. A primeira coisa que eu descobri, assim, e foi através de Deus mesmo, religião é uma coisa que não presta. Religião é uma coisa que não presta. As pessoas têm que focar em Deus, porque eu respeito quem quer, né, ser devoto, de ir para a igreja e tudo, mas uma coisa que é um alerta na cabeça de todas as pessoas: não seja manipulável por líderes religiosos.
creia em Deus, na palavra de Deus, porque Deus, ele não quer ninguém infeliz num casamento afundado, onde você está sendo infeliz, onde você está sendo abusado, onde você não tem mais felicidade. Deus não quer isso para ninguém. Deus não quer. Lá nas igrejas, as pessoas falam pra gente que Deus vai te amaldiçoar, que Deus vai fazer... Não, isso é mentira. Eu descobri, por Deus mesmo, que não. Deus quer ver a gente feliz. Deus quer ver a gente bem. Deus quer que a gente tenha liberdade de escolha. E outra coisa muito importante. Quando você sair de um relacionamento, nunca embarque em outro. Jamais. Cure as suas feridas, as suas carências, se conheça, para que quando um calvo te abordar, você esteja blindada para saber exatamente o que você quer, o que você sente exatamente, que você não se apega a ninguém por carência, por necessidade de estar com alguém, porque você está se sentindo com a sua estima baixa, aí chega um calvo, tipo, quando você lá em cima, aí você reverte os papéis, você depois acha que eles são a última Coca-Cola do deserto e você não é nem merecedora daquilo. E isso é um sinal muito grande de carência da gente. Quando a gente se conhece, que foi o que aconteceu comigo depois disso, eu fui pra terapia, eu me conheci, hoje eu sou uma outra pessoa depois desse episódio. E nossa, eu tô assim muito, mas muito feliz de ter tido essa oportunidade de falar com você. E assim, quando eu conheci o seu canal foi quando eu estava divorciando. Caramba. Eu conheci o seu canal por acaso e eu comecei a ouvir as histórias e ali eu me apaixonei. Me apaixonei pela sua pessoa, pelo ser humano que você é. Rufus, olha, eu acho que você já ouviu isso de muitos ouvintes, mas é uma realidade total. Você é necessário. Você é necessário. As suas palavras, você é muito acolhedor. É uma pessoa que diferenciada mesmo, porque você não tem julgamento. Quando eu comecei a ouvir ali as suas histórias, como você acolhia as mulheres, como você via as pessoas com empatia, eu me apaixonei pela sua pessoa. Você é muito necessário e assim, pode ter certeza que você muda a vida de muitas pessoas. E eu quero te contar assim rapidinho uma coisa muito especial que aconteceu comigo e com você sem você saber. No dia do YouTube que você foi falar da sua vida, como você cresceu, como você começou o canal, você falou do seu pai. E olha, aquele pedaço, eu chorei tanto, mas tanto. Eu chorei muito. Eu fiquei muito emocionada pela sua história ali. Eu perdi meu pai recentemente, né? E quando eu ouvi a ternura, a forma, sabe? A relação, o perdão, a aceitação. Olha, você não sabe como foi transformador aquilo para mim. Foi muito, muito. Então, o que eu tenho para te falar é sim, eu desejo todos os dias que Deus te abençoe muito, que você cresça, que o universo te devolva todo o bem que você faz para as pessoas. Todo bem.